Olá, boa tarde. Estamos aqui em mais uma aula do curso de GNR10 básico. Mas também nós falamos isso aí no complementar e até no reciclagem, porque o curso de GNR10 ele é uma parte só da norma NR10. E o principal, uma das coisas principais, não o principal, mas uma das coisas principais no NR10 é a implementação do prontuário elétrico. Então, como vocês estão vendo, eu fiz essa imagem aqui para dar uma coisa bem resumida sobre o prontuário. Então, no prontuário, ele tem todas as informações necessárias do prontuário, parte administrativa, de RH, documento técnico, desenhos, esquemas, enfim. Então, de maneira resumida, toda empresa que tem uma carga instalada acima de 75 kW, ela fica obrigada a implementar o prontuário, a estabelecer o prontuário na sua empresa. E aqueles que prestam serviço dentro de empresas que tem essa carga instalada deve ter um prontuário, mas não igual a esse que eu estou apresentando, um prontuário mais light, mais leve, menos informações. Mas quem tem essa carga instalada de 75 kW, ele fica obrigado a implementar um prontuário conforme, resumidamente, nós temos aqui. Então, o que precisamos ter? Procedimento de segurança fundamentado nas NR e na NBR. Então, todos os procedimentos de segurança aliados, logicamente, à NR10. Procedimento de trabalhos energizados e desenergizados. Precisamos ainda de procedimentos de testes e ensaios em equipamentos e ferramentas, EPIs e EPCs. Então tem alguns EPIs, como o caso da luva de proteção, luva isolante, ela precisa ser feito um teste de elétrico e precisa também se ter um teste nos EPCs, como detector de tensão, conjunto de aterramento temporário e outros equipamentos que são utilizados, que é para proteção do grupo. Plano de atendimento a emergências, ou plano de resposta à emergência, melhor dizendo. Manual do prontuário. Então esse manual é o norteador, que dá as direções que precisam ser seguidas dentro do prontuário. Responsabilidades, profissional habilitado, aquela coisa toda, é o que norteia tudo. Mas junto com o prontuário, é preciso se ter um levantamento, gerando-se um documento, gerando-se um relatório, de todos os cenários elétricos. Então todos os cenários elétricos estão ali definidos, até porque isso vai auxiliar a fazer a autorização dos trabalhadores. Tem empresas que tem uma equipe que atua em todos os cenários elétricos, tem empresas que definem lá a autorização para cada tipo de cenário, dependendo da qualificação e capacitação do seu corpo técnico. Outro item importante, normalmente se faz a PR das tarefas. O trabalhador que vai lá fazer intervenção faz uma PR de tarefas. Está na NR10, é obrigatório toda atividade envolvendo eletricidade, não, atividade de risco, precisa se ter a PR de tarefas. Também é necessário ter uma PR de projeto, aqueles documentos FIMEA, FIMECA, pode ser RASOP, porque tem FIMEA de projeto, FIMEA de produto. É preciso se ter isso, por quê? Porque ele precisa compor o prontuário isso aí. Precisa se ter também, muitas das vezes, uma memória de cálculo, um relatório de memória de cálculo sobre tudo isso, os equipamentos que estão usando. E é preciso se ter isso para fazer parte do prontuário elétrico. Uma outra informação importante é a PR do choque, do arco e do choque. Esqueci de colocar aqui, mas também tem, nessa PR você vai identificar fogo repentino, explosão de arco, tudo isso tem que estar mapeado adequadamente e fazer o zoneamento conforme a NR10 define e os devidos equipamentos de segurança.
proteção para a face, proteção para o corpo inteiro, proteção para os membros superiores, tudo ali que é necessário. A explosão de arco, material projetado, uma explosão pode acontecer, barulho muito alto, isso pode levar a pessoa a surdez imediata, e fora uma projeção de material incandescente, certo? Não é só o choque. Então, trabalhar com eletricidade temos esses eventos, é fogo repentino, choque elétrico, arco elétrico ou explosão de arco. Por sua vez, temos também as qualificações, habilitação, capacitação e autorização. Qualificação, conforme diz a NR10, é aquele empregado que teve um curso técnico ou um curso de engenharia. Então, o curso técnico, de acordo com a instrução do MEC, define que tem que ter entre 800 a 1.200 horas. E para engenharia, acima de 3.600 horas. Então, é um são qualificado que vai dar direito a uma habilitação que é no conselho de classe, é o CREA. Ela cita desse profissional habilitado, que é um segmento do qualificado. Tem a capacitação, que envolve esses treinamentos de elétrica básica. Como muitas empresas, o pessoal trabalha com elétrica, mas na verdade estão há anos no mundo da elétrica, nunca tiveram acidente nenhum, até trabalham direitinho, mas não tiveram nenhuma formação técnica, uma informação teórica do assunto. Então o legislador também contemplou esse tipo de coisa, certo? Agora tem empresas também que, além de contratar empresas de elétrica de grande porte, contrata lá o profissional qualificado habilitado, engenheiro, o técnico elétrica, eletroeletrônica, eletromecânica, eletrotécnica, e acaba também botando ele num certo treinamento de capacitação conforme sua estrutura. E por fim, tem que ter o treinamento de NR10, toda essa população, para serem autorizados, porque o treinamento de NR10 não é um curso de elétrica em si. Se fala de elétrica, mas não é com esse objetivo principal. O objetivo principal é segurança nas atividades com eletricidade. Um outro documento que ele precisa compor o prontuário: as plantas atualizadas, planta baixa, seja subestação, esquemas unifilares, as build, tudo isso direitinho, atualizado no prontuário. Uma outra coisa que, se a área for classificada ou houver a área classificada, é preciso ter um tratamento devido. Nós temos até um curso de 40 horas sobre a área classificada. Então depende, então, tem área classificada com gases e vapores e área classificadas que são com material que pode se criar uma atmosfera explosiva à base de pó, poeiras, vamos dizer assim. Mas isso tem todo uma estrutura adequada, são equipamentos classificados, equipamentos blindados, equipamentos apropriados para se atuar dentro de uma área classificada. Então isso aí já entra um outro trabalho que precisa estar se falando, precisa estar tendo interface com o prontuário nas instalações. Uma outra coisa também importante, estamos falando de NR10, mas na NR12 ela tem uma parte que fala da parte elétrica nos equipamentos, envolvendo muita confiabilidade, performance level, SIL, e isso tudo só vai ser detectado quando se faz uma apreciação de riscos, né, baseado na NR12, usando metodologia HRN, com outras normas da BNT, fazer o cálculo de energia incidente, que usa a norma da NFPA e da IEEE. Isso é importante ser feito, é um trabalho bastante interessante e, por sua vez, deve estar se falando com o prontuário. Um outro item muito importante da NR10 é o relatório de trabalho, relatório de conformidade, relatório de não conformidade, melhor dizendo. Então, os relatórios de trabalho é tu criar um histórico, que sempre se faz manutenção preventiva, corretiva, preditiva, e isso precisa ter relatório, acompanhado de registros, anotações ali do que foi realizado, interface com outros documentos, como tem empresas que têm permissão de trabalho ou ordem de serviço. Isso tem que estar se falando, se comunicando e precisa estar sendo dentro do olho do prontuário. O relatório de não conformidade elétrica ou de conformidade elétrica, ele é um item da norma também, porque essa norma ela retroage. Costuma se falar que norma não retroage,
mas essa aqui retroage. Por isso que se determinou fazer um relatório de conformidade. Como se trata de saúde e segurança, vida das pessoas, então é preciso saber como é que contextualizar a nossa segurança através de um relatório de conformidade. E deve ser feito por um profissional habilitado e com pessoas também que têm proficiência do assunto. Isso tudo precisa também estar alinhado ali dentro do prontuário. Um outro tipo de ação a ser tomada: especificação dos equipamentos. Então, todos os equipamentos têm que ter especificação, seja o EPI, EPCs ou próprios equipamentos elétricos, devem ser todos especificados, documentados. Isso muitas das vezes se consegue com o próprio fabricante, essas especificações, mas quando se perdeu essa informação, é preciso o profissional habilitado fazer lá uma descrição sucinta, objetiva, que não fique nem aquém do mínimo de informação, e assinar e recolher RT quanto a esses equipamentos. Aí traz para traz para regularidade conforme a NR10 exige. Certificação de calibração e aferição. Então tem muitos equipamentos elétricos que dependem de serem calibrados, aferidos periodicamente. Isso tudo tem que obedecer normas do Inmetro, legislações internacionais muitas das vezes. Ainda mais se a empresa tiver um sistema de gestão, ela tem que atender isso de maneira bastante apropriada. Documentos ali expedidos, documentos controlados. Um outro item a ser observado, que precisa estar dentro do olho do prontuário, dentro da estrutura do prontuário, é o relatório de SPDA. Então tem a norma 5419, que é a norma de SPDA, ela exige que se faça uma inspeção visual anual em qualquer tipo de instalação que tenha essa carga, ou que não tenha essa carga, mas tem a SPDA, e de 5 em 5 anos fazer um teste dielétrico, todo o sistema de SPDA, incluindo as malhas de terra ou hastes, seja como for. E nesse período de 5 em 5 anos fazer os testes elétricos e tudo com registro e relatório fotográfico. Tudo bem? Isso é uma coisa bem importante. Não menos importante do que isso, se a empresa for de área de produto químico e armazena produto químico, tem um cenário um pouco mais explosivo, se exige o teste da malha de 3 em 3 anos, ou o teste do sistema de proteção de descarga atmosférica de 3 em 3 anos. Isso, teste dielétrico. Um outro documento importante: elaboração de banco de dados do prontuário. Como é muita informação, nossa consultoria também faz esse banco de dados. Criamos esse banco de dados até porque para organizar toda essa informação da melhor forma possível, de maneira tal que a empresa consiga fazer uma boa gestão do seu prontuário elétrico. Então, pessoal, na parte do prontuário, que está dentro da NR10, nós da MCE consideramos importante divulgar bem essa informação, e aqueles interessados que tiverem interesse em fazer, nós temos diversas referências, porque já fizemos em diversos lugares, atendeu não só o Ministério do Trabalho, mas a própria editoria, sistema de gestão de qualidade, segurança, meio ambiente. Então nós estamos à disposição para prestar maiores esclarecimentos. Obrigado a todos, até a próxima.